Bendito Deus, adorado e exaltado seja o teu nome agora e sempre. No nome de Jesus, eu peço ao Senhor que depois de momentos na presença do Senhor, esta palavra trazida aos nossos corações, ó Deus, possa prosperar e dar muitos frutos. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abra nossa mente e o nosso entendimento para, ó Deus, entendermos o plano do Senhor para as nossas vidas. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Bom dia você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã, teu dia, tua tarde, tua noite, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, e o título da mensagem de hoje poderiam ser dois títulos, mas eu preferi o título Quando Jesus cruzou o meu caminho. Quando Jesus cruzou o meu caminho. Vamos ler Atos, capítulo 9, versículo 1, o 2 e depois o 7 a 9. Lemos assim no versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Essa seita aí, que Paulo diz, era o cristianismo. E é o cristianismo. O versículo 7. Os homens que iam com ele, ou os soldados que o acompanhavam, eles pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, não comeu pão ou nem bebeu água, e esteve ali 3 dias cego. Bom, vamos para a meditação da palavra de hoje com o título Quando Jesus cruzou o meu caminho. E eu quero que você, cristão principalmente, pense nisso, medite nisso aí. Enquanto o evangelho de Cristo avançava fora de Jerusalém, porque em Jerusalém houve uma grande perseguição e os discípulos, por plano de Deus, resolvem então sair dali e vão para as regiões da Judéia, da Samaria. Então o que acontece? O evangelho então expandiu ali, cresceu ali, mas em Jerusalém, Saulo contava vitória. Acabou, cadê eles? Sumiram todos, desapareceram, abandonaram esta seita, Saulo então contava a sua vitória. Mas o que acontece, eu pedi a vocês para lembrar bem deste nome Saulo, aquele mesmo que depois da morte de Estevão, e que entrava nas casas, prendia as pessoas, aquele mesmo Saulo, achando já que venceu o cristianismo e venceu Jesus, o qual ele chamava de senhor de uma seita, e chamava a religião, o cristianismo de seita. Ele, então, talvez fica sabendo que o cristianismo não morreu, aquela seita não morreu, mas estava crescendo fora. Talvez ao retornar Pedro e João para lá, deu boas notícias aos irmãos ali que o evangelho estava expandindo na Judéia e em Samaria, as aldeias estavam aceitando a Jesus, e talvez isso chegou aos ouvidos de Saulo, E o evangelho não só ficou em Samaria, como agora o evangelho está caminhando para a África, está indo muito rápido, e isso deixou Saulo furioso, e ele falou: eu tenho que matar este povo. Porém, por mais que o evangelho tenha alavancado, ele ainda não chegou a Damasco. E se chegou, não passou de Damasco. Então a Bíblia diz que Saulo corre lá para o sumo sacerdote, que era pior do que Saulo,
né? O sumo sacerdote era muito pior do que Saulo, né? O perseguidor Saulo, ele era simplesmente um objeto de uso do sumo sacerdote. E o que acontece? Ele vai ao sumo sacerdote e diz: dá-me cartas, dá-me autorização, e eu vou correr, né? Eu vou cavalgar para Damasco. E de lá para cá eu venho prendendo a todos dessa seita. Vou trazê-los acorrentados a Jerusalém. Lembre você, ou saiba você, que para cavalgar seria mais ou menos 315 quilômetros de Jerusalém a Damasco. Então, para cavalgar ali, para trotar um cavalo, levaria aproximadamente de 7 a 10 dias. Mas Saulo dispõe ir com sua tropa e com sua turma para lá, para Damasco. Então, passa direto, vai para Damasco e contando que ele ia fazer uma grande procissão de acorrentados. Imagine você que não tinha cavalo para todo cristão. Então o que acontece? Saulo os traria acorrentados de Damasco até Jerusalém, caminhando por aquelas estradas que não deveriam ser boas 315 quilômetros. Que sofrimento seria, que escárnio seria para o cristianismo, para o nome de Jesus. E Saulo propõe fazer isso. E vai então, já contando, eu vou trazê-los, meu nome será grande na terra. Todos saberão quem é Saulo, o fariseu dos fariseus, o maioral dos fariseus, e aquele intento no coração com inveja de ver o cristianismo crescendo, com ira, né, com orgulho de ser fariseu, de ter passado quase 30 anos estudando, simplesmente para ser um grande fariseu, e cruel e terrível, ele vai para Damasco. Só que alguém estava lá, esperando por ele, deixou que o cavalgasse bastante, mas quase chegando em Damasco, bem na entrada da cidade quase, uma luz cruza o seu caminho. Uma luz que ninguém jamais viu, um esplendor tremendo cruza o seu caminho. E Saulo diz: que luz é essa? E então a Bíblia diz que ele cai por terra. Se do cavalo, não sei, mas ele cai por terra. Se deu tempo dele descer do cavalo, não sei, mas ele cai por terra. Talvez ele já estivesse dando água para o cavalo, qualquer coisa, mas ele cai por terra. Essas especulações, se caiu do cavalo ou não, não interessa. Ele cai por terra. Outra coisa que possivelmente fez, a luz devia ser tão forte que ele fechou os olhos. E aí daquela luz sai uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então, com tanta autoridade, com tanto esplendor, nenhum rei brilhava como aquela luz brilhava. Não havia uma luz forte como aquela. E ele então pergunta: quem és tu, Senhor? Ele sabia que era a voz de um homem, de um Senhor. E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ah, meus irmãos, é muito fácil continuar lendo, mas eu quero te levar a pensar o que passou na cabeça de Saulo. Eu vou perseguir os cristãos. Agora aparece o Senhor dos cristãos na minha frente. Eu vou perseguir aqueles que simplesmente tiveram um brilhozinho da glória de Deus nele, como teve Estevão, mas agora aparece o Senhor da glória no meu caminho, o brilho forte, o brilho poderoso, o brilho incapaz de ser olhado, ele está bem na minha frente. E não só ele ouviu aquela voz, mas também os soldados ouviram aquela voz, só não viram quem falava. E ele diz: levanta-te e vai e entra em Damasco, e ali te dirão o que te convém fazer. Que Jesus estava dizendo a ele: Saulo, até agora você fez coisas segundo a tua conveniência, segundo a conveniência da religião, segundo a conveniência do judaísmo, segundo a conveniência do sumo sacerdote. Mas você com todo estudo terminou em trevas. Agora você vai entrar na cidade e lá te dirão o que te convém fazer. Ah, de repente, meus amados irmãos, ele abre os olhos e percebe que estava cego. Tudo que ele aprendeu foi por terra. As cartas já não interessam mais. E os ajudantes, o tomam pela mão e o levam à cidade. E a Bíblia diz que Saulo ficou ali
3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber e cego. Mas a minha pergunta é, o que passava na cabeça de Saulo aqueles 3 dias? Será que Saulo estava pensando nas atrocidades que ele fez contra os discípulos? Será que Saulo estava pensando, eu persegui tanto esta gente e agora o Senhor deles cruza o meu caminho e quer que eu saiba o que me convém fazer? Quanta crueldade eu fiz com eles! Será que Saulo pensou no que ele fez com Estevão, no que ele fez com os homens e as mulheres que ele acorrentava? Será que Saulo estava arrependido de tudo o que fez? O Espírito de Deus estava trabalhando nele e dizendo, você precisa se arrepender, você precisa se retratar 3 dias e 3 noites ali, sem comer. E agora aparece um macumbeiro aí, um cantorzinho barrela, porque tem um sucessozinho, e diz que aceita Jesus agora, e o pastor pega e coloca ele no púlpito da igreja para pregar. O pastor pega esses incrédulos, esses que não tiveram experiência com Deus de arrependimento, e coloca no púlpito da igreja para falar para você. Mas com Saulo não foi assim. Foram 3 dias e 3 noites, ali sem comer, sem beber, meditando na palavra de Deus. Quantas pessoas depois de aceitar Jesus tiveram esse tempo com Deus? Você, pastor, você teve esse tempo com Deus? Você já jejuou por 3 dias e 3 noites? Eu sim, eu que te falo, fiz esse período por 40 dias, jejuando a cada 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber nada. Depois tomava sopa e mais 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber água. Eu tô te falando por experiência própria e te pergunto, você já fez isso? Você já foi lá se jogar por 3 dias, 3 noites aos pés do Senhor? Há alguém que já jejuou 40 dias, Deus glorifica, seja glorificado através da vida dessas pessoas que jejuaram 40 dias, seguidos sem comer e sem beber. Mas Saulo esteve ali. E hoje os crentinhos aceitam Jesus, dizem aceitar Jesus agora, e já quer púlpito amanhã para pregar. Não quer saber o que Deus quer que eles façam. Eles não querem saber o que convém a eles fazer. Eu deixo esta palavra para você. Se é que verdadeiramente Jesus cruzou o seu caminho, peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas atrocidades. Se é que Jesus cruzou o teu caminho, mostre evidência de conversão. Deixa esse blá 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 de cristianismo furado, barrela por aí, fraco, e se converta verdadeiramente ao Senhor Jesus. Você precisa de jejum, é de oração, é de busca a Deus. Os dias são maus. Os presidentes que entram cada dia são contra o cristianismo. Os líderes religiosos que estão por aí são contra o cristianismo autêntico, são contra uma vida de santificação ao Senhor. Haja vista que Saulo chamava o cristianismo de seita. Hoje, se você chamar o budismo de seita, o mormonismo de seita, o espiritismo de seita, o catolicismo de seita, você é processado. Mas eles podem colocar aí no carnaval, na festa do diabo, um homem lá se trajando como Jesus para apanhar de Satanás, cuspindo na cara do cristianismo, e nada acontece, porque o diabo está no governo deste mundo e está levando os presidentes, os líderes, as supremas cortes a adorar o satanismo e a oprimir o cristianismo. Mas Deus vai cruzar o caminho dele. Jesus vai cruzar o caminho deles e vai dizer para eles, vocês estão perseguindo a mim e vão tratar comigo. Você crente, jejum e ora, busque a Deus e viva uma vida santa, porque Deus vai passar esse povo na malha fina e não muito depois desses tempos, e eles estarão diante de um Deus vivo. Que Deus abençoe você e que Jesus tenha realmente cruzado o teu caminho. Quando Jesus cruzou o meu caminho, a minha vida mudou. Um grande abraço meu, ainda dos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.